Montanhas do Líbano ao amanhecer. Névoa espessa descendo pelos vales de cedros milenares. Uma cela monástica com uma vela tremulando. Mãos envelhecidas em oração. Silêncio absoluto. Há lugares no mundo onde o tempo para. Onde a pedra e o silêncio se tornam mais eloquentes do que qualquer palavra. O Líbano guarda um desses lugares, e guarda também um homem que escolheu o silêncio como sua única linguagem com Deus. Nas alturas do Monte Líbano, onde os cedros resistem ao vento há milênios como guardiões de uma memória mais antiga do que qualquer civilização registrada, existe uma aldeia chamada Beca Cafra. Ali, em 8 de maio de 1828, nasceu Youssef Anton Maclou, e um menino que o mundo viria a conhecer como São Charbel. Nenhuma câmera registrou aquele nascimento. Nenhum cronista estava presente. Mas a Igreja Católica, séculos depois, reconheceria naquele parto simples entre montanhas e silêncio o início de uma das histórias mais extraordinárias de santidade mística que o Oriente cristão já produziu. O Líbano do século XIX era uma terra de contrastes violentos, sede de antigas tradições cristãs maronitas, palco de tensões religiosas entre diferentes comunidades. E ao mesmo tempo um território de beleza quase sobrenatural, e como se a própria geografia da terra conspirasse para elevar a alma humana em direção ao transcendente. Era nessa terra que o jovem Youssef cresceu, rodeado por uma família de camponeses profundamente religiosos, respirando desde cedo o ar pesado de incenso e prece que caracteriza a espiritualidade maronita. A espiritualidade maronita é, ela mesma, um fenômeno que merece contemplação. Oriunda da tradição siríaca, uma das correntes cristãs mais antigas do mundo, ela carrega em seu DNA litúrgico o peso de uma continuidade que nos remete diretamente ao ambiente cultural e linguístico do próprio Cristo. O aramaico, língua de Jesus, ecoava ainda, intransformado, mais vivo, e nas orações que a mãe de Youssef murmurava ao entardecer. Ali, portanto, não estamos falando apenas de uma devoção regional. Estamos falando de uma conexão quase física com as origens do cristianismo. Foi nesse contexto que o jovem Youssef começou a demonstrar sinais daquilo que os teólogos chamam de preparatio mystica, e uma preparação interior, silenciosa e progressiva, para uma experiência de Deus que transcende a racionalidade ordinária. Ele passava horas sozinho. Evitava as conversas fúteis. Contemplava o céu das montanhas como se lesse ali uma linguagem que os outros não conseguiam decifrar. A decisão de Youssef de abandonar tudo e seguir a vida religiosa não foi súbita. Foi um processo lento, semelhante ao modo como a água escava a pedra, e não pela força, mas pela constância. Aos 23 anos, após anos de discernimento interior, ele partiu secretamente para o mosteiro de Nossa Senhora de Maifou, e depois para o mosteiro de São Maral, em Anaia, o lugar que se tornaria para sempre associado ao seu nome e à sua lenda. Ali, ele trocou o nome de Youssef pelo nome monástico de Charbel, em homenagem a um mártir sírio do século II, cujo nome significa, em aramaico, nome de Deus ou aquele que carrega o nome. Essa escolha não era arbitrária. Era uma declaração ontológica, e a partir daquele momento, a identidade desse homem estaria dissolvida no nome e na presença do divino. A teologia católica possui um conceito fascinante chamado kenosis, em palavra grega que aparece na carta de Paulo aos Filipenses e descreve o esvaziamento de Cristo ao assumir a condição humana. Os teólogos místicos ao longo dos séculos adaptaram esse conceito para descrever o caminho espiritual do santo, o esvaziamento progressivo do ego, das ambições, dos desejos pessoais, e para que o espaço interior, uma vez vazio, possa ser preenchido apenas pela presença de Deus. São Charbel viveu essa kenosis de forma radical e quase aterrorizante em sua consistência. No mosteiro, ele se tornou monge da ordem libanesa maronita, em uma congregação que segue a regra de Santo Antão do Deserto, o grande pai do monasticismo cristão oriental. A regra é severa: jejuns prolongados, vigílias noturnas, trabalho manual, silêncio quase perpétuo. Para a maioria dos seres humanos, esse regime seria psicologicamente insuportável. Para Charbel,
parecia ser exatamente o ambiente para o qual sua alma havia sido configurada desde o nascimento. Os irmãos do mosteiro descreviam algo perturbador e ao mesmo tempo belo em sua presença. Estar perto dele era estar perto de alguém que já não pertencia completamente ao mundo visível. Não havia nele dureza ou frieza, havia uma doçura penetrante, uma calma que não era indiferença, mas plenitude. Como se toda a turbulência humana houvesse se resolvido nele em algo mais profundo. Em 1875, após décadas de vida monástica comunitária, São Charbel obteve permissão para se retirar para o eremitério de São Pedro e São Paulo, localizado nas proximidades do mosteiro de Anaia. Esse passo representava o ápice da vocação contemplativa na tradição monástica oriental. O eremita, o anachoreta, é aquele que se retira até do convívio com os irmãos monásticos para mergulhar em uma solidão ainda mais absoluta diante de Deus. É aqui que a história de Charbel entra em território que desafia as categorias puramente históricas e sociológicas. Os relatos que chegaram até nós sobre os 23 anos que ele passou no eremitério descrevem um homem que havia, literalmente, saído do tempo. Sua rotina era de uma precisão quase sobrenatural. Levantava-se às 3 da manhã, passava horas em oração prostrada antes da celebração da Eucaristia, que durava até 4 ou 5 horas, tamanho o êxtase que o envolvia durante o rito sagrado. A Eucaristia era, para Charbel, não um rito, mas uma realidade. A teologia católica ensina a presença real de Cristo no sacramento, e Charbel parecia experimentar essa presença com uma intensidade física e espiritual que deixava os que o observavam literalmente sem palavras. Testemunhas relatavam que durante a consagração ele permanecia imóvel por longos períodos, os olhos fixos em algo que os outros não conseguiam ver, o corpo às vezes levemente erguido do chão. A levitação é, na tradição hagiográfica cristã, um dos fenômenos mais bem documentados e ao mesmo tempo mais filosoficamente desafiadores. São Francisco de Assis, São José de Cupertino, Santa Teresa de Ávila, todos foram descritos por testemunhas múltiplas independentes como levitando durante momentos de intensa oração. A teologia mística interpreta esse fenômeno não como uma violação das leis naturais, mas como sua transfiguração, o corpo que se torna tão impregnado pelo espírito que a matéria responde de modo diferente às suas próprias limitações. Charbel jejuava com uma rigorosidade que beirava o inacreditável. Em determinados períodos, alimentava-se apenas de pão e água, e não como automortificação masoquista, mas como afirmação de que o corpo humano pode ser sustentado por uma energia que vai além da química dos alimentos. Em 16 de dezembro de 1898, durante a celebração da missa, São Charbel sofreu um colapso. Estava no momento mais sagrado da liturgia, na consagração do pão e do vinho, e quando seu corpo cedeu. Ele foi retirado do altar e passou 8 dias entre a vida e a morte, morrendo na véspera do Natal, em 24 de dezembro de 1898. Havia passado 23 anos no eremitério. Tinha 70 anos de idade. Mas é o que aconteceu depois de sua morte que transformou Charbel de um venerável monge libanês em um dos santos mais invocados do mundo inteiro. Imediatamente após seu sepultamento, moradores da região relataram ver uma luz intensa emanando de sua tumba. Não era metáfora. Era uma luz física, visível, que iluminava o cemitério à noite, e que continuou por 45 dias consecutivos. O superior do mosteiro, perturbado pelos relatos, autorizou a abertura do túmulo. O corpo de Charbel foi encontrado intacto, flexível, exalando um perfume incomum, e banhado em um líquido que jorrava de seus membros. A incorruptibilidade do corpo após a morte é, na tradição católica, um dos sinais reconhecidos de santidade heroica. Do ponto de vista científico, o fenômeno é considerado impossível nas condições normais de decomposição. Mas ali estava, o corpo de Charbel, meses e anos após sua morte, resistindo à deterioração com uma obstinação que desafiava todos os protocolos da biologia. O líquido que emanava de seus restos mortais, e chamado de óleo sagrado pelos devotos, passou a ser recolhido e aplicado sobre enfermos.
O que aconteceu a seguir é o núcleo filosófico mais perturbador e mais fascinante desta história. Pessoas com doenças diagnosticadas por médicos como incuráveis começaram a se recuperar. Paralíticos que voltaram a caminhar. Tumores que desapareceram. Vistos e registrados por médicos, por juízes eclesiásticos, por comissões científicas convocadas pela Igreja durante o processo de canonização. A Igreja Católica é, em matéria de milagres, extraordinariamente rigorosa. Cada cura precisa ser documentada medicamente antes e depois. Cada processo é investigado por especialistas independentes e médicos, não teólogos, que precisam atestar que não há explicação científica para o fenômeno. Somente após esse processo é que a Igreja pronuncia a palavra miraculum. A canonização de Charbel por Paulo VI, em 9 de outubro de 1977, foi um momento de profunda significação histórica e ecumênica. Ali estava um Papa Romano proclamando santo um monge maronita oriental, e fazendo isso diante de uma multidão de fiéis de todas as tradições cristãs, incluindo cristãos ortodoxos e protestantes que haviam peregrinado ao Vaticano especificamente para estar presentes naquele momento. É preciso dizer algo sobre a dimensão ecumênica de São Charbel que frequentemente escapa às narrativas superficiais sobre ele. Ele é venerado não apenas pelos católicos maronitas, mas por cristãos ortodoxos do Oriente Médio, por muçulmanos que o chamam de o Homem Santo da Montanha. E até por pessoas sem religião definida que simplesmente reconhecem em sua história algo que toca uma camada mais profunda da experiência humana. Isso nos leva a uma questão filosófica fundamental: o que é, afinal, a santidade? A teologia católica define o santo como aquele que alcançou a beatitude e a bem-aventurança, que é a participação plena na vida divina. Mas há algo mais que essa definição técnica não captura completamente: o santo é aquele cuja existência se torna, para os outros, uma prova vivente de que existe algo além do visível. Uma prova não argumentativa, não filosófica no sentido acadêmico, e mais existencial. O santo mostra, com sua vida e com sua morte, que o transcendente não é uma ficção confortante, mas uma realidade com a qual é possível entrar em contato. Charbel mostrou isso não com palavras, ele mal falava, e mais com a qualidade de sua presença, com a luminosidade de sua cela, com o óleo que continuou a jorrar de seus restos mortais por décadas. Com as curas que continuam sendo relatadas até hoje, no século XXI, no mosteiro de Anaia, aonde peregrinos de todo o mundo continuam chegando com seus diagnósticos médicos impossíveis e suas esperanças difíceis. O mosteiro de Anaia recebe hoje mais de 1 milhão de peregrinos por ano. Em um Líbano dilacerado por guerras civis, invasões, crises econômicas e sectarismos religiosos, o túmulo de Charbel permanece como um ponto de convergência. Um lugar onde muçulmanos e cristãos se ajoelham lado a lado, onde a violência da história parece momentaneamente recuar diante do silêncio de um homem que escolheu o silêncio como sua única arma e seu único argumento. Há uma tentação, ao contar a história de São Charbel, de transformá-lo em um catálogo de prodígios e levitações, luzes, curas, corpos incorruptíveis. E é verdade que esses prodígios fazem parte de sua história e não podem ser simplesmente descartados sem intelectual desonestidade. Mas reduzir Charbel aos seus milagres seria como reduzir Mozart às suas partituras sem jamais ouvi-las soar. O que Charbel representa filosoficamente é algo muito mais radical do que uma série de fenômenos inexplicáveis. Ele representa a possibilidade, e a necessidade, do silêncio como categoria espiritual e existencial em um mundo que perdeu a capacidade de calar. Vivemos em uma era de ruído sem precedentes. Ruído informacional, ruído tecnológico, ruído interior. A ansiedade contemporânea é, em grande medida, a consequência de uma humanidade que esqueceu como se sentar em silêncio consigo mesma e com o transcendente. Os filósofos falam de alienação, e o diagnóstico é preciso, e nos tornamos estranhos a nós mesmos, incapazes de suportar o silêncio que nos colocaria face a face com as questões fundamentais da existência. Charbel viveu no silêncio não como fuga do mundo, mas como forma mais radical de enfrentá-lo.
O silêncio contemplativo não é indiferença, é atenção máxima. É o ouvido que aprendeu a escutar além do que o ruído permite. É o coração que, esvaziado de si mesmo, tornou-se capaz de ser preenchido pelo outro. A mensagem que o Líbano montanhoso ainda envia ao mundo, através do túmulo luminoso de um monge que quase nunca falou, é perturbadoramente simples. Existe uma camada da realidade que só pode ser acessada no silêncio. E quem se arrisca a entrar nesse silêncio não sai de lá vazio, e sai transfigurado. São Charbel não escreveu nenhum livro. Não proferiu nenhum grande sermão. Não liderou nenhuma revolução política ou teológica. Simplesmente viveu, com uma intensidade e uma coerência tão absolutas que o próprio universo material pareceu responder, curvando suas leis habituais diante da profundidade daquele encontro entre um homem e seu Deus. Nas montanhas do Líbano, o silêncio ainda fala. E quem tem ouvidos para ouvir, ouvirá.